Olá, boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha mais uma vez no programa de lives do Control Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Hoje teremos uma live especial. Receberemos aqui com a máxima satisfação e vamos ter um bate-papo super saudável com Flávia Bendelá, do Distrito de Inovação e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, o DIS. O tema da nossa live dessa tarde será Inovação e Estratégia na Era Pós-Covid-19. Então, Flávia é do Rio de Janeiro, é Founder and Counselor at DIS, Researcher at IBMEC Innovation Center. Então, pesquisadora no Centro de Inovação do IBMEC. Vamos fixar o nosso comentário, como temos feito todos os dias aqui. Então, live extra, dia 2/9, 17 horas, com a nossa amiga Flávia Bendelá, do DIS, Distrito de Inovação e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. E o tema da live dessa tarde, não só a Flávia, mas várias pessoas têm vindo aqui conosco para trazer temas ligados à inovação, à sustentabilidade, à estratégia, né, empreendedorismo, negócios, porque o momento é esse. Precisamos verdadeiramente unir esforços, precisamos verdadeiramente entender como é o novo normal, como é a nova vida e o que vamos fazer de agora para frente. Então, nessa tarde de hoje, começamos aqui com 5 minutos de delay, live extra no dia 2/9, fiquem atentos, o ano está voando. 5 da tarde com Flávia Bendelá, do Distrito de Inovação e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. O tema, mais uma vez, Inovação e Estratégia na Era Pós-Covid-19. Então vamos convidar a Flávia para que ela... Lembrando que essa live está sendo gravada e estará disponível em nosso IGTV, no Instagram, no Facebook, no Twitter, LinkedIn e também lá no YouTube. Então as pessoas que estiverem conosco poderão assistir, as pessoas que não puderem assistir nesse momento vão ver depois, e o tema não acaba aqui daqui a 1 hora, não é, Flávia? Eu espero que não acabe tão cedo, né? Porque é um tema que veio para ficar. Na verdade, ele já veio há muito tempo e chegou agora o momento em que não dá mais para ignorar. Então, eu começo aí já fazendo esse alerta para o momento que a gente está vivendo, que é um momento assim que não dá mais para ignorar esse assunto, inovação Exatamente. e empreendedorismo. Exatamente. Gostei do comentário aqui do DJ Eloy. Flávia sempre possui uma visão muito estratégica e futurista sobre os negócios. A gente precisa conversar, que essa questão de futurismo não é que a gente tem uma bola de cristal. Eu me interesso um pouco também por essa área, e a gente vive o momento presente, mas a gente tem que ter sempre o pé no futuro, repensando o passado, estruturando o presente para ir adiante. Que tem pessoas que não têm um propósito, não sabem por onde vão, o que estão fazendo aqui e de onde vieram, você não tem realmente para onde ir. Então, Flávia, satisfação enorme estar com você aqui. Eu que agradeço, eu costumo dar alegria. A gente ainda não se conheceu pessoalmente, teremos uma grande chance de tomar um café, bater um papo, vamos estar juntos. Aqui do DIS já teve o Luiz Fernando, falando nele, acaba de entrar, o Luiz Fernando Pessoa, fizemos uma live no sábado. Tentamos fazer uma live com o Eduardo Nogueira, que ele até ficou assim um pouco enciumado, me mandou um WhatsApp. Olha, ainda bem que você mandou o tema para a Flávia Bendelá, que também é do DIS, senão eu ia ficar chateado com você. Eu falei, ô Eduardo, que o Eduardo é meu xará. Eu sou Sérgio Eduardo. Eu falei, ô xará, o negócio aqui é o seguinte, não é só você, não é só a Flávia, não é só o Luiz. A gente está convidando várias pessoas para falar desse tema, porque quanto mais ideias, quanto mais a Matrix estiver estruturada e mentalmente feita, a gente pode traçar novos planos. E aí você sabe por que eu descobri? Ele teve um problema. Ele tentou acessar a live pelo Instagram do laptop. Só que no dia eu não me toquei quanto a isso. No domingo agora eu fiz uma live com o professor Bittencourt aqui do Cefet, do Rio de Janeiro, o professor Paulo Bittencourt, e ele me mandou uns prints de tela na manhã com a tela do laptop. Falei, ô Bit, deixa eu te falar, não é pelo laptop, mas como não?
Eu nunca faço nada que seja pelo celular. Eu proíbo meus alunos de usar o celular. Falei, professor, calma, vamos lá. Rebobinando. Hoje todo mundo tem a tecnologia móvel. Então, o Instagram, inclusive, a ideia de eu fazer as lives no Instagram tem um propósito, né? Até o final do ano o pessoal vai entender um pouco melhor por quê, né? Tem a pegada da mobilidade, tem você muitas vezes não está no meio da rua, você não tem como ter um laptop. E a questão da telinha no Instagram, tem a questão da sala fechadinha, as pessoas acompanham, você faz a mediação, eu controlo as perguntas. Então tem todo um contexto que eu estou trabalhando aqui, que a gente vai falar sobre isso. E olha, você, né, eu queria que você tivesse entre a primeira e a segunda, mas você hoje está comigo fazendo a live de número 74. Nossa. E eu estou assim, um pouco, ao mesmo tempo, agradecido a Deus, né, por isso tudo, e com uma responsabilidade nas costas de poder trabalhar todo esse conteúdo, todas as pessoas que têm passado aqui. E ó, você também agora ao vivo está sendo convidado, a gente vai fazer um evento até o fim do ano, vou criar um grupo no WhatsApp para a gente trabalhar todo mundo junto, saber dia, horário, como é que a gente vai construir juntos esse evento, né, para a gente pegar a experiência de todo mundo que participou, né, e teve com a gente no Control Café, não só aqui nas lives, e a gente botar todo mundo num board lá, se já tiver a vacina, todo mundo vacinado, a gente vai se encontrar em algum lugar, né? Ou na Disneylândia, ou lá na França, ou em Petrópolis, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, não importa. Eu sou suspeita para falar, eu vou sugerir a França, até porque eu tenho que defender a tese ou a do França, doutorado, então eu tenho que unir muito agradável. Aí se você precisar de um estagiário, eu vou lá te dar uma assessoria, seguro seus papéis lá na hora, bato o seu selfie, faço uma foto e tal. Por quê? Para trazer a experiência que nós tivemos ao longo desse ano, que eu tenho dito aí ao longo das lives, muita gente está achando que o ano de 2020 foi um ano perdido, muito pelo contrário. Muitas coisas estão sendo potencializadas, a gente tem a questão da doença, tem pessoas que estão morrendo, tem toda uma tragédia econômica, tem outros que estão prosperando, como toda crise e como toda época de prosperidade, né? E aí já se considere convidada, né? Eu vou mandar um convite para você e vamos fazer esse grande evento acontecer. Legal, vamos fazer acontecer. E aí, voltando ao Eduardo, que é o meu xará, eu vou colocar ele de novo numa outra live, mas ele tentou fazer a live pelo laptop. E aí, pelo laptop, você só consegue participar vendo, tem algumas funções que não são adequadas. E eu não consegui adicionar o Eduardo, né? E no domingo eu descobri o porquê. E aí ele falou assim, poxa, mas você pegou o meu tema, deu para a Flávia, graças a Deus, que você desse para outra pessoa, eu ia ficar chateado contigo. E o Eduardo é sentimental, hein? Ele é ciumento. Ele é o quê? Ele é de câncer, signo de câncer? Olha, ele é signo de Áries? Ele é câncer. Eu não sei agora, mas ele deve ser alguma coisa assim, de água, sabe? Aquela coisa bem sentimental. Eu já sou gêmeos com gêmeos, então eu sou a pipa voada, assim. Opa, legal. Mas Flavinha, né, se permite te chamar assim, minha amiga Flávia, Flavinha, né? Parece que eu já te conheço há bastante tempo. Estamos aqui hoje, né? Você estava dando uma primeira apresentação, você é founder e counselor no DIS, né? Fundadora e conselheira do Distrito de Inovação e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, né? Pesquisadora no IBMEC Innovation Center. Então você tem bastante coisa para falar. Mais uma vez agradeço por você estar aqui conosco. Obviamente, em uma hora a gente não vai conseguir explorar todo o tema, né? Eu tenho aberto aqui sempre as lives, né? Não sei se você viu, tá ali, ó, tá no quadrinho ali. 250 frases, né? Steve Jobs em 250 frases. Olha só. Nós começamos com uma perspectiva bastante idealista. Então começa por aí. A gente começa a esbarrar numa opção de gente que quer tudo de hoje para hoje. Então não adianta. Planejamento, estratégia, isso também leva um pouco de tempo, a menos que você tenha muito dinheiro, e mesmo assim você esbarra em uma série de questões burocráticas, né? De que fazer alguma coisa com a mais alta qualidade, então o cara já começa fazendo com a mais alta qualidade e acertar logo na primeira vez, seria realmente mais barato do que voltar a refazer. Isso na Newsweek, em 1984, sobre o começo, né? Então Steve Jobs começou lá, né, na época, já pensando dessa forma. Então hoje não tem como ter esse jeitinho. Vamos ter um jeitinho. Vamos ter uma forma mais assim ou mais assada. Cara, pode até dar por um tempo, mas você não consegue
caminhar, pegar a Rota 66 de costa a costa dos Estados Unidos e chegar de um lado a outro, que você vai acabar morrendo no deserto. Então, sem muitas firulas, que eu já falei demais, Flávia Bendelar, né? Flávia por Flávia, o que leva você a ser a pessoa que você é, né? Chegar na posição que você chegou, gostar de sustentabilidade. Muito simples, assim, da gente É, responder, né? exato. Inovação, essa parte toda aí de startup, né? A gente vai falar sobre vários temas. E a gente costuma colocar aqui, tá vendo? Alguns autores que valem a pena, porque na realidade, eu vou deixar você falar, porque o startup seria o quê? Iniciou up. Startup, né? Não é start down. O nome da empresa não é start down. Start left, start right, é startup. Então, tipo assim, começou, já ganha escala, já acelera, mas tem que ter uma série de coisas que você vai trazer pra gente. Na verdade, o nome às vezes não faz jus à situação, né? E aqui o Eric Ries, ele mostra como é que empreendedores atuais utilizam inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. E depois ele vem com esse outro aqui, tá? Ele complementa com a questão do empreendedorismo e da questão da transformação. Então, tipo assim, primeiramente você, né? Você por você, como é que você se interessou, né, por essa área tão incrível? Inclusive, eu estou com uma responsabilidade grande, não sei se você tem percebido, não é de propósito, não. As últimas lives têm sido todas elas mulheres. E aqui a minha reverência às mulheres, eu sempre gostei de trabalhar com mulheres, eu sempre entendi desde cedo o potencial que as mulheres têm para alguns talentos, e isso é inegável, né? Então, Flávia, fala mais um pouco sobre você, sobre essa questão da inovação e o que você vem fazendo de tão interessante aí. Então, vou tentar dar um overview rápido da minha carreira, né? Peço desculpas aos que já ouviram essa história por ouvir de novo, né? Que não tem problema. presentes. Estou achando a minha luz um pouco escura. Não sei se está muito ruim para você. Tá um pouco. Não, dá. Até dá para você fazer os prints aqui, mas tá uma penumbra, mas não tem nada que está atrapalhando, não. Inclusive, eu tô também. Eu tô com pouca luz, a minha luz é muito indireta. Eu botei uma luminária assim, bem próxima, mas o tempo nublou, que eu uso muito a luz natural da janela. Você está falando de qual bairro aí? Qual bairro que você está aí? Tá na Barra, legal. Mas enfim, contando um pouco da minha história, minha carreira executiva foi toda no mercado financeiro. Eu comecei bem jovem, com 22 anos, no Banco Pactual, foi onde eu entrei, mas eu entrei pela área de criação e marketing, porque eu me formei em comunicação e a minha pegada era a criação. Eu trabalhava com desenvolvimento de logotipo, toda essa parte de direção de arte, vinheta em 3D, era mais essa pegada. Mas eu gostava de tudo, de escrever, de fazer evento. Então, agência de publicidade, televisão, essas coisas que eu trabalhei, isso te limita muito. Porque ou você fica num lugar ou no outro. E como eu gostava de fazer tudo um pouco, eu descobri que empresa era o lugar perfeito para mim. Porque na empresa, o que não sabiam o que fazer, metiam no marketing. Então, isso já me satisfazia, porque eu estava sempre aprendendo. Essa eu gostei. Assim, eu estava sempre aprendendo, estava sempre com projetos novos, sempre fazendo coisas novas. Então, isso sempre foi, assim, para mim, natural. Não era uma coisa que eu pensava, tem que investir em inovação, tem que estar atento, tem que ser flexível. Não, era uma coisa que eu fui desenvolvendo por curiosidade, por gostar de estudar coisas novas. Então, mercado financeiro, eu acabei migrando totalmente. No final, depois de 20 e poucos anos, né, de mercado, tinha que aprender o que era um fundo de investimento, não é possível, né? Então, assim, acabei desenvolvendo projetos na operação mesmo, né, saindo só da parte de estratégia e peguei a área de inovação, porque era a área exatamente onde você podia desenvolver os projetos novos. Né? Naquela fase que tecnologia estava ganhando uma força muito grande. Teve uma época, por exemplo, que fica na memória de todos nós, que é a da bolha, né? O estouro da bolha, em 2000.
Nessa época, eu estava trabalhando num banco estrangeiro, no Bank of America. A gente estruturou um fundo para investir em startups. Então, eu fiz parte desse projeto. Foi assim bem interessante. O Opportunity estava com o Ideias.net bem ativo nessa Uhum. época. Então, assim, já há bastante tempo que eu participo de todo esse movimento. Só que nunca pelo viés da tecnologia, porque eu não sou uma pessoa de tecnologia. Eu sou uma pessoa de negócios. Então, eu sempre Sim, olho pela perspectiva de você inovar no modelo de negócio, de você inovar na estratégia e na forma como você vai se diferenciar e se tornar mais competitivo no mercado. Sempre foi o viés que, afinal de contas, é o que você realmente tem que fazer em termos de estratégia, buscar ser cada vez mais competitivo. E com a tecnologia hoje como premissa, né, para qualquer desenvolvimento de negócio, né, você usa a tecnologia como base para tudo, foi incorporado a todos os setores da economia. Então, a tecnologia ela faz parte e o desenvolvimento estratégico ele passa por uma necessidade de inovação constante, porque fica sim. mais democrática a tecnologia, é mais fácil de copiar, de você escalar, de você ganhar mercado internacional. Então, cada vez você precisa de mais inteligência de negócios e de mais inovação. Então, eu Legal. comecei falando de mim, migrei já para o mercado, né? Sem Que é mais problema, fácil a sem gente falar do problema, mercado. sem problema alguma. Uma coisa interessante também, acho que você conhece esse livro do Brad Conheço Stone, bem. das Upstarts, né? Eu fiz uma dinâmica, né, com o professor Nepor durante 2 anos, fiz um curso via WhatsApp, a gente estudou Conheço o bastante vários professor livros. também. E esse foi um dos livros que a gente estudou bastante, que ele mostra aqui como é que a Uber, a Airbnb e as empresas matadoras, a Killer Companies do Vale do Silício, estão mudando o mundo. Então é um livro muito, muito legal, muito interessante, porque o que acontece? Você começa, né, tem até um livro também que fala só da história do Airbnb, né, os jovens lá começaram um negócio que de repente explodiu, estourou. Porque o que acontece? A grande diferença, né, de tudo isso aí que a gente está vendo hoje, inclusive eu comentei sobre a mobilidade, né, do smartphone e dos tablets, você está em qualquer lugar, anytime, anywhere, everywhere, qualquer hora do dia, da noite, você faz qualquer coisa. Isso deu assim uma... Deixa eu te ligar. Uma pessoa ligando. Isso deu assim Ah, uma aceleração exponencial e uma maneira de mudar o mindset para a gente pensar de forma digital. Porque existe a maneira de você pensar cartesiano. Então, acho que é aí que reside o grande problema. Porque tem muita gente que ainda vai naquele 1+1 é 2, mas no digital 1+1 pode, às vezes, não ser 2. Então, eu acho que esse é um dos pontos difíceis das pessoas legal. entenderem que mudou a maneira de fazer negócio, mudou a maneira de se comunicar, o networking não é mais como era antigamente, você tem a questão do capital social. As pessoas, eu vejo muita gente, Flávia, colocando o capital financeiro único, exclusivamente na frente, do capital social e do capital cultural, quando na realidade você tem que ganhar uma escala, e aí sim você estruturar o seu negócio para curto, médio e longo prazo. Então, a gente está vendo muitas empresas que não se prepararam antes da pandemia, veio a pandemia, já estava ruim, aí foi um caos total, porque parou a economia, parou o turismo, fechou loja, né? Então, como é que você tem observado esse momento, em especial, né, na era do Covid, né, para algumas empresas que você tem contato, e como é que as pessoas estão conseguindo, né, sair desse momento, né? Então, Sérgio, eu vou dizer o seguinte: na minha leitura, a Covid, e assim, vários especialistas já falaram isso, não é uma visão particular minha, você antecipou um movimento de mercado que já vinha acontecendo com a Covid. Então, algumas Sim. tendências que a gente tinha uma impressão de que iam acontecer daqui a 5 anos, 3 anos, a Covid antecipou. Muita coisa que vinha sendo, vamos dizer assim, driblado em termos de investimento pelas empresas, também virou uma Uhum. urgência. E aí eu costumo dizer o seguinte: chegou um momento meio de separar o joio do trigo, literalmente.
porque não é só uma questão de quem investiu em tecnologia, mas é quem entendeu a nova linguagem do mercado. Sim, sim. Quem tem capacidade de ter inteligência e se adaptar às novas exigências do mercado. Uhum. Então, assim, as pessoas costumam falar do tal do novo normal, né? Uhum. Eu vou te dizer que eu acho que não existe novo normal. Eu acho que não existe normal. Não existe uma situação no mundo de hoje que o povo chama de era VUCA, né? Isso. Volatilidade, instabilidade, e Uncertain, é de fato. Então, assim, complexidade e ambiguidade, ambiguidade, isso. ambiguidade. Então, assim, Isso. a gente tem um momento de cenário econômico macro, global, onde não dá para você dizer que tem uma estabilidade ou um normal ou uma constante. A Uhum. gente vive um momento de inconstância. A única coisa que a gente tem certeza é que as coisas vão mudar, que elas não vão permanecer como estão hoje, né? Então elas vão estar sempre em constante mudança. Então, ser ágil para se adaptar a isso, para tomar decisão nesse novo cenário e ter uma estrutura capaz de implantar rapidamente as novas soluções e, Uhum. mais Uhum. ainda, testar, prototipar antes mesmo de você lançar, é o que vai te garantir se manter ativo no mercado. Então, você puxou aí 3 livros, que 2 deles eu até indico para os meus alunos da turma de inovação. Para quem não Exatamente. viu, ó, E para são quem não viu, fica exatamente registrado aí. Você os quer 2 fazer um livros. print, quer printar a tela aí? Faz um print de Deixa eu tela aí. printar, peraí. Foi? Conseguiu? Foi? Escura. Foi? Deu uma instabilidade na internet aí. Conseguiu? Tá muito. Deu uma estabilidade na conexão. Conseguiu fazer o print? Conseguiu Você printar? sumiu. Ah, voltou. Conseguiu printar, não? Olha, Conseguiu fazer? Porque deu uma sabe, estabilidade aí na. ficou preto. Tá dando uma estabilidade aí na sua internet, tá? Agora foi? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar você e chamar você novamente, tá? Voltou? Conseguiu? Vamos colocar aqui a Flávia novamente. Que a conexão dela caiu e ela vai retornar agora. Vamos lá. Retornando com a Flávia Bendelar, né? Teve um problema na conexão lá no Rio. Oi, Retornou? tá me vendo? Conseguiu fazer o print? Conseguiu, sim, conseguiu E fazer. na hora que você mexeu Foi, no né? livro. Espera aí que eu vou tentar Ok, de novo. então vamos lá. Bota o livro bonitinho. Conseguiu? A conexão está um pouco instável, né, para Flávia. Realmente, o DJ, ela conseguiu, né? A conexão que está um pouco instável aí do Rio para cá. Melhorou? Regularizou? Agora foi? Consegue ouvir normal? Consegue ouvir normal? Não? Para ela poder compor aqui a telinha da nossa live. Está havendo um pequeno problema de instabilidade na conexão.
Vamos lá, Flávia. Oi. Seguindo Ficou com um adiante agora. delay. Eu acho que Agora são que tá muitos, legal. acho que são muitos livros na tela, entendeu? Eu acho que o Mark Zuckerberg ele está ficando assustado com tanto livro na tela, que o Instagram está tremendo de tanta. Não. E assim, as empresas é que estão nervosas, né? Porque, na verdade, eu acho que esse é o grande desafio do momento. Se você me permite falar, Lógico. eu acho que assim, o nosso maior foco hoje no DIS é a gente mostrar para os gestores das empresas e para os pequenos e médios empresários, porque quando a gente fala com as grandes empresas, a gente fala no C-level. Quando a gente fala com as pequenas empresas, a gente fala com o empresário, com o empreendedor. A gente conseguir fazer com que eles entendam isso que você mostrou aí no livro, essa linguagem do Eric Rice que fala, olha, a empresa... Isso. Ela precisa ter uma visão estratégica de inovação e ela tem que ter a capacidade de funcionar como se ela fosse uma startup, tão ágil quanto uma startup. Assim, cada departamento é uma pequena startup que tem que produzir, dar resultado e fazer o seu negócio girar. E o conceito empreendedor, ele tem que abranger toda a estrutura organizacional. Você tem que investir e trabalhar com intraempreendedorismo. Porque se você não investir no empreendedorismo corporativo, você não tem capacidade de poder inovar e ter competitividade, né? Então, assim, o grande desafio é esse. As empresas passaram um longo tempo dizendo para as pessoas, aqui nós fazemos desse jeito, você segue essa rota. E agora elas têm que mudar isso. E num momento crítico, assim, já deviam ter mudado, tá? Não estou questionando isso. Sim. Mas se não mudaram, tem que mudar agora e de uma forma urgente, no momento crítico. Dizer para o cara, olha, você pode tentar, você pode arriscar. Não tem problema se você errar. A gente tenta de novo. Você tem o meu apoio para fazer a coisa, para ver se dá certo, para a gente tentar ganhar um mercado novo ou desenvolver um produto novo. Então, sair dos protocolos, né? Ultrapassar os limites e as barreiras da própria empresa, interagindo com startups da cadeia produtiva, criando programas abertos. Então, assim, se as empresas não entenderem que elas têm que tornar isso não um evento único, específico no ano para ela dizer que tem um ideal qualquer de inovação, mas uma rotina operacional dinâmica que traga resultado efetivo para o negócio, vai ficar complicado. Não tenha dúvida. Flávia, a gente vai conversar bastante, eu estou segurando aqui o relógio, né, de todas as formas aqui, estamos chegando a quase meia hora, né, da nossa live. Né? Quem ainda não fez o seu print de tela, pode fazer. E depois marque a gente lá no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, @SérgioTaldo, @FláviaBendelar, @Distrito de Inovação, não é isso? E sustentabilidade. E marquem a gente, porque dentro de alguns minutos a live termina, vai ficar gravado lá, mas a inovação, o progresso, o desenvolvimento, a mudança continua sempre e não vai parar. Flávia, uma das coisas que eu trouxe aqui também para a gente conversar, tá vendo? A gente falou em digitalização, se fala muito em transformação digital, mas o cara acha que transformar digitalmente, tá? Eu estou falando isso aí, que a minha avó está lá na sala me ouvindo, a minha avózinha vai me perguntar, meu filho, é simplesmente digitar para o computador? Porque tem ainda muitas empresas que acham que basta você digitalizar e jogar no computador que está tudo resolvido. Não é. É todo um repensar o seu negócio para a era digital. Né? É você pensar como se fosse um jogo de xadrez em que você faz um passo após o outro, né? Tendo estruturas de dados, computação em nuvem, inteligência artificial, machine learning, uma série de termos que chegaram até nós, 5G que está vindo aí. E aí o que acontece? Internet das coisas, Internet of Things. Então, o que vai acontecer? Ou já está acontecendo? A professora Marta Gabriel, eu gosto muito dela também, ela lançou recentemente um livro, eu participei da live com ela, inclusive baixei o Kindle, para o Kindle, né? Daqui a pouco vai ter o impresso também, né? A atualização do marketing na era digital. Uma série de atualizações, né, de coisas que estão acontecendo. Então, a pessoa que pensa em digital, né, eu já uso o celular, eu já tenho computador, já está aqui
na empresa, porque a gente, de um tempo para cá, né, eu trabalhei em empresa de aviação, não sei se você sabe, eu sou engenheiro mecânico, tenho 10 anos de experiência nessa área. Cara, a gente tinha manuais impressos, service bulletins que demoravam para ser redigidos e vinham em papéis, via fax, Cardex, entendeu? Aqueles papeletas de informação, eu cheguei a pegar com 3 cópias carbonadas, com carbono. Então, tipo assim, de um momento para o outro começou a chegar o XT, o 286, 386, 486, 586, Pentium. A coisa avançou numa questão de 1985 para cá, numa velocidade tão grande, né, e principalmente depois da Microsoft, do Netscape, do Internet Explorer, de lá para cá não parou mais, que a pessoa não consegue entender o que é pensar digitalmente. Então, de que maneira isso aí você pode fazer o casamento, né? Aí uma pergunta bem legal, né? Vamos dar uma de padre aqui. Startup, empresa e, né, e obviamente junto, né, a questão do investidor no digital. Porque você fechar um negócio sem ter o mundo digital é uma coisa. Nós estamos num mundo digital globalizado, é outra coisa. Então a coisa fica muito mais completa, né? E aí, como você falou, as empresas que já deveriam ter feito isso não fizeram, agora estão com uma dificuldade muito grande de simplesmente organizar e acelerar todas essas coisas aí. Pois é. E aí, assim, isso que você me perguntou agora passa por uma série A de gente questões. pode... Ó, nós vamos fazer umas 10 lives para falar só sobre isso, né? Tu vai dar assim, só um pitaco. Eu vou tentar resumir, não vou me estender muito não. Até porque eu já falei um pouco sobre isso, né? Eu já falei da necessidade das empresas se abrirem para deixarem as ideias das startups participarem efetivamente, né? Você ter uma visão. Mas com relação à transformação digital em si, é um pouco aquilo que eu falei. Eu vejo a tecnologia, o pessoal de tecnologia não pense que isso é demérito, não. Eu acho que, ao contrário, a tecnologia ela ganhou uma força tão grande que você não faz nada sem tecnologia. Então, assim, é premissa, né? Quer dizer, quando você fala em transformação digital, é como você continua pensando o seu negócio sem imaginar que você tem duas realidades para você atender, 2 mercados para você atender. E eu diria assim, na verdade, são 2 que buscam a unidade. Porque hoje você não consegue mais trabalhar isoladamente só o digital ou só o físico. Você tem que trabalhar os 2 unidos. Casados, complementariedade. Isso. Então, assim, eu acho que assim, o que marca de uma vez por todas esse momento para mim, quando diz assim, caiu a ficha, não dá mais para pensar só num ou no outro. Eu tô num, não preciso estar no outro, desse tipo. Quando a Amazon montou a sua primeira loja física. Quando ela fez esse movimento há anos atrás, ela mostrou o seguinte, bom, se eu ficar só contando com a plataforma digital para o mercado de varejo, em algum momento eu vou perder esse cliente para o mercado real, para o físico. Então, as redes físicas que estão entrando no digital vão ter mais força do que eu. Porque imagina uma Americanas que compra uma D2W e aí consegue uma integração e eles estão cada vez mais trabalhando estratégias focadas nessa integração. Quer dizer, você pode comprar na internet e pega na loja. Você pede na loja mais próximo da sua, que você já sabe que tem aquele produto, né? Uma série vai lá de e dá coisas baixa. assim, integrado. Então, se você está fazendo... a Amazon, ela, na verdade, ela não se antecipou, ela quis sobreviver nesse mercado de varejo. Entende? É que assim, a gente é tudo muito rápido e a gente aqui no Brasil está muito atrás, infelizmente. Então a gente olha as coisas como coisas assim do futuro, que são, mas isso é só uma tendência. Eu tenho uma filha, lá vou eu falar dela, ela fica pau da vida que eu falo dela. Sem mas problema. Eu tenho uma filha que ela faz engenharia civil. E todo dia eu massacro a cabeça dela, porque é o seguinte, engenheiro civil tem que saber programação. Sabe por quê?
As impressoras 3D estão Isso que eu ia construindo os falar. prédios. Eu não vou ter pedreiro, eu não vou ter obra. Vai ter que ser calculista e programador. É outra realidade. Depois é o que? E ter, Auditor, e ter uma impressora consultor, 3D para poder imprimir as coisas da sua própria casa, do que você está fazendo, até como um engenheiro prédios. Em autônomo, Dubai tem imprimindo, prédios inteiros, imprimindo, altos, fazendo em 3D, tudo em em 3D. 3D. Então, Olha aí. assim, é uma loucura. Aí você pensa, isso vai levar uns 20 anos para chegar aqui. Não, não Não, vai. não. Não tem mais espaço para isso. A manufatura aditiva está trazendo o conceito de produto para serviço. Em vez de você comprar um determinado produto, você vai comprar um projeto que você vai imprimir na sua impressora 3D, porque a impressora 3D parece novidade, mas ela já está no mercado desde a década de 80. Uhum. É muito Uhum. velho isso. É que Isso, olha agora aí. custa $500 uma impressora 3D. Barateou bastante. Barateou. Você sabe que eu comentei esse dia numa live, eu não sei com quem foi, numa reunião na Firjan aqui em Petrópolis, guardando nomes, não é o caso aqui, e eu comentei sobre o Amazon, né, a Amazon de Jeff Bezos, que o cara tinha chegado a $1 trilhão, né, a fortuna dele, e que para ele, na capa da revista, não sei se você tem uma revista Forbes, que fala do Bezos, dizendo o Essa não. seguinte: nós não temos problema de escala. O nosso negócio, eu entrego em qualquer lugar do planeta em 2, 3 dias. Então, tipo assim, é muito difícil você concorrer com ele, porque eu sou uma quitanda, sou uma farmácia, sou uma padaria, sou uma loja de departamento, sou uma livraria. Cara, Ele começou como livraria, né? você encontra na Amazon tudo. Ele tem um livro chamado A Loja de Tudo. Você sabe que tinha uma galera dentro da Firjan? Ah, Sérgio, não esquenta a cabeça não. Esse cara está lá nos Estados Unidos. Pô, nós estamos aqui em Petrópolis. Falei, meu amigo, você não está entendendo ainda. Aí eu falei assim, vou te dar o vídeo do Cortella, né? Você sabe com quem você está falando? O cara não entendeu. Tipo assim, a Rua Tereza, as lojas aqui da cidade não conseguem competir, porque você entra num celular a qualquer hora ou num tablet, ou 3 da manhã, a loja está fechada, você vai lá e compra. E o cara E o te que entrega, acontece, assim, dependendo com frete grátis, ainda com promoção, com desconto. Por exemplo, o Kindle. Eu gosto muito de livros impressos. Eu tenho muitos livros aqui, tem no quarto. Eu gosto do livro impresso, mas eu tenho vários livros no Kindle, que às vezes eu vou numa livraria, por exemplo, aqui na cidade, Sérgio, vai levar 25 dias para chegar. Cara, não tem condição. Tipo assim, se eu sou o dono da livraria... Sérgio, Flávio, olha só, você me dá um dia, eu vou no Rio de Janeiro amanhã, te trago o livro amanhã. O cara tem obrigação. Não, eu vou entrar aqui num esquema de escala, eu estou esperando o pedido completar 50 livros. Não dá mais. Então, tipo assim, olha, as pessoas estão pesquisando mais. O cliente hoje, a pessoa que pesquisa, ele está mais inteligente, entendeu? Então, isso é transformação digital. Isso é inovação, isso é estratégia. Né? Então, se você pensar a nível da pessoa, a nível de uma pequena empresa, de uma média, de uma grande empresa, isso ganha uma escala que não tem como mensurar, né? eu acho assim, não dá para você abrir um salão de beleza de bairro, daqueles assim pequenininho, no fundo da casa da manicure. Não Aham. dá para você fazer mais esse movimento hoje sem você ter uma visão global de como estão fazendo o movimento de salão de beleza. Qual o diferencial que você vai ter? Primeiro, porque tem grandes redes, como essas aí que tem franquia para todos os lados, que Isso. tem um monte de valor agregado ao serviço, né? Além de status de marca e uma série de coisas. Segundo, porque se eu busco um serviço mais próximo da minha casa, se eu estou querendo conveniência, isso não significa que eu vou abrir mão de repente, conforto, higiene. Agora, então, com esse negócio de corona, né? Lembra quando teve o advento da AIDS? Que as pessoas Uhum. deixaram de ir a manicure, porque antigamente não se esterilizava, né? Então, assim, as pessoas falam assim das coisas como se fosse, a gente vai andar de máscara agora para sempre? Talvez. Talvez. Pode ser.
O influenza tem uma vacina, mas a gente tem que tomar todo ano, né? Eu já tenho Então, até a senão minha da não ganha Bauer, eu imunidade. já tenho a minha da Bauer Fest aqui, ó. Festa do colono alemão, tá vendo? Já tem até a da Alemanha aqui, em época de Bauer Fest. Fazer o quê? Olha, eu ainda estou naquela linha de todas improvisadas, porque como realmente eu não estou saindo, Você soube que a é, Bauer, desculpe, você soube que a Bauer Fest esse ano foi virtual, né? eu fiquei A Bauer sabendo, sim. Fest, eu fiz a live de E abertura da sempre faz Bauer. aquela confusão na cidade, né? É, eu fiz a live de fechamento da Bauer e eu fiz a live por trás dos bastidores depois da Bauer. Então, foi a Bauer 2020 virtual. O primeiro ano virtual. Aí eu perguntei pro pessoal do Convention, vocês têm certeza que eu realmente vou fazer a live? Não, você vai fazer. Aí fizemos a primeira live, a pessoa estava com medo, não sei o quê, com ferro. Eu falei, que não vai, que vergonha nada, vamos pegar, vamos começar. Fizemos a primeira live, fizemos a de fechamento, e foi muito legal, e foi uma semana praticamente, entendeu? Tudo com virtual, tudo com delivery. Obviamente a gente não se encontrou no Palácio Cristal, não teve aquele movimento nos arredores da Boêmia, mas foi uma live virtual. Então, sei lá, se ano que vem vai ser assim também, né? Então, até falando sobre isso, né? Você estava falando dessa questão do novo normal e tal, não sei o quê. É, para tudo. Sabe Aham. aquela coisa? Para o mundo que eu Stop. quero dizer. Para tudo. É. Para tudo e começa de novo. Então, algumas coisas que não dá mais para a gente pensar. Vai voltar a ser como antes. Nada vai voltar a ser como antes, na minha visão. Aí é Uhum. opinião Flávia Bendelar. Se eu tiver errada depois, a culpa é toda minha, é só uma visão Tu minha. já, tu já viu esse cara aqui? Já não li ainda, mas já vi o livro. Cara, é fantástico. Eu tô, É, eu tô lendo assim uma página por dia para o livro não acabar. Ele é muito bom. Porque a gente vou tem que comprar. solidificar o conceito. Ou você muda ou muda. Depois você dá uma olhada Isso. lá no meu Instagram, eu fiz uma postagem com o livro impresso, ele no Kindle e também no desktop. Eu vejo ele em todos os lugares. É o Mundo Pós-Pandemia, do Reflexões sobre uma Nova Vida, do José Roberto de Castro Neves. Esse livro, inclusive, me foi recomendado durante uma live. Você conhece o Thales? Thales de Sim. Petrópolis? Ele tem a plataforma Saúde, tá? É uma startup, e agora ele trouxe para o Brasil o Jeffree Star Cosmetics BR. Então existe uma grande loja de produtos de cosméticos chamada Jeffree Star Cosmetics, United States. Os caras movimentam milhões de dólares. Ele criou aqui no Brasil, só que eu falei assim, pô, Thales, você está com milhares, mas você deve estar com um nível de escala grande. É o Thales Gomes. Não é o Thales Gomes do EasyTex, é o Thales Gomes da plataforma Saúde. Ele fez uma live e falou, Sérgio, pô, tem esse livro aqui, até a esposa dele trabalha com a questão de arte, artista, atriz, né? Pô, Sérgio, vê o livro. Aí eu fui lá e comprei o livro, é muito bom. Então eu vou ler. Botar na minha Muito lista bom. próxima. É. E assim, a minha visão sobre isso, particularmente, é que como você não volta, é daqui para frente um novo ritmo e Isso. sempre De agora para frente. e mantendo incerteza, inconstância, volatilidade e uma E série de ambiguidade. É. riscos, Ambiguity. riscos muito maiores, Uhum. independente dessa pandemia. Dizem que outras virão, quer dizer, eu estava entrevistando o Sérgio Besserman Uhum. foi semana passada ou na outra Grande que pessoa, lá, grande lá pessoa. para o nosso Eu, programa. eu conheci o Sérgio no Museu do Amanhã e acho que lá no Jardim Botânico também. Eu tive uma segunda Porque vez com ele é ele. diretor de lá. E aí, assim, a gente estava conversando exatamente sobre essa questão, né, de você já ter visto, já ter previsto uma pandemia que poderia chegar há mais de 20 anos, ele colocou Uhum. isso, que já era esperado há mais de 20 anos, e cientificamente já estava se esperando. Vieram algumas nesse meio de caminho, veio o Ebola, Isso, veio o exato. SARS, Uhum. vieram Uhum. algumas, mas que não fizeram um estrago, foi rápido de você A nível conseguir global. É. você conseguir segurar. Então, assim, pode ser que venham outras, mas o que eu acho que é mais interessante nisso tudo é que
a gente está num momento de questionar valores sociais. Então, eu acho que, assim, se a gente pode dizer que a gente vai tirar um aprendizado dessa situação, eu acho que a gente vai tirar vários aprendizados. Em termos de mercado, de empresa, vários aprendizados. E um desses aprendizados são os valores. Aquilo que mais importa para a sociedade. Por quê? Porque não adianta eu ser uma empresa que visa o lucro se em algum momento todo mundo à minha volta não puder comprar de mim. Se as pessoas não tiverem como comprar o meu produto ou o meu serviço, se não tiver mercado para ele, de que então, serve? Assim, quando a gente analisa os dados do Global Monitor, a gente percebe o seguinte: o empreendedorismo ele tem uma queda naquele vale da morte exatamente porque não tem mercado. O que os empreendedores, todo mundo acha assim, é falta de financiamento. Não, não é. Não é falta de financiamento. É falta de visão estratégica. Exatamente. Porque se eles morrem naquele período entre 2 e 5 anos de idade, porque eles não têm mercado, significa que eles não tiveram visão estratégica de negócio de se adaptar às demandas do mercado. Porque não existe mais esse conceito, mas isso não cabe mais hoje você pensar em qualquer setor do mundo, e eu fico meio aflita, assim, porque que você vai fazer um produto ou um serviço qualquer, desenhar tudo, e depois você vai ver como é que você vai vender aquilo para as pessoas. Exato. Entendeu? As pessoas têm que participar, a gente está falando de cocriação. A semana passada mesmo eu dei para uma turma minha um caso que não é novo, já é de 2013, sei lá, da Lego, de cocriação. Então, uma gigante que abriu a empresa para interferência de pessoas que curtem a marca para poder criar junto. Então, assim, é tanta mudança de paradigma que não tem como você imaginar que a gente vai voltar. Não volta nada. Pelo contrário, só inova. Não sei se você percebeu, nós quebramos o protocolo perfeitamente aqui. Nossa live está sendo disruptiva. Né? Eu já nem estou seguindo a pauta. Ó, eu vou pedir para você tirar um print da tela aí, tira um print da nossa caneca lá para a gente... Deixa eu ajeitar meu cabelo. Eu já estou no escuro, já estou aqui. A gente vai falar de Diz, a gente vai falar de outras lives, vão ter outros momentos. Conseguiu? Show. Só espero que a conexão não caia de novo. Tirou? Pode, para botar assim. Olha, e em sua homenagem, eu vou dar um like aqui, ó. Printa lá. Eu estou retornando com a minha almofada de like em sua homenagem. Esse like aqui é em sua homenagem. Foi? Foi. Foi. E também, eu tirei hoje, do fundo do baú, essa caneca do Facebook, que tem um café aqui, tá vendo? O curtir é um café. Ó, não sei se você vai conseguir ler aí, ó. You don't get to 500 million friends without making a good coffee. Você não consegue ter 500 milhões de amigos sem ter um bom café. Então, essa caneca do Facebook, original aqui, ó, em sua homenagem também. Porque Obrigada. Realmente, ou a gente entende. Quer tirar também aí, ó? Tira lá. Não, eu tô aqui, bebendo água. Eu não tô com café, não. Não, hoje eu tô de chá. Legal. Porque, na realidade, essa questão da startup, por exemplo, a nossa live totalmente disruptiva. Tem aqui uma programação, tem aqui todo um script, mas de repente a energia do momento, a necessidade, o que as pessoas precisam ouvir é exatamente isso, e a gente precisa entender, porque
Uma outra coisa também que eu observo, a gente falando de disrupção, tem pessoas que não entendem isso. Porque é 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, A, B, C, D, E. Às vezes você começa pelo X, Y, W para voltar no A, entra no J, vai ao M, pega o R e você monta o novelo todo. Mas fomos criados, né, numa sociedade cartesiana, numa sociedade dita na caixa. Então, vem a internet, vem a banda larga, vem a mobilidade, agora vem o 4G, vem a globalização, vem a Covid. Pum! Eu conheço pessoas, até postei ontem uma matéria, né, que estão prevendo uma nova onda aí, né, dos deprimidos e até das pessoas que estão querendo se suicidar, porque não conseguem organizar-se no meio do caos, né? Então Mas até eu diria que isso não é um fenômeno da Covid. Isso é não. anterior à Covid. Uhum, Isso uhum. já era uma estatística, a grande massa de pessoas que estavam sofrendo de transtornos mentais e emocionais. Então, isso daí já era uma epidemia por si só, um problema sério, que já estava Uhum. sendo até, eu diria, de certa forma, negligenciado pelas empresas, porque é a maior causa de afastamento de trabalho hoje, Uhum. globalmente. Tirei mais um selfie nosso aqui. Ah, Depois você compartilha os selfies, eu vou te mandar alguns aqui também. E Flávia, temos os 6 a 8 minutos finais, eu quero aproveitar bastante esse momento, né? Primeiramente, para te dizer que aqui o sinal é sempre verde, né? Você pode obrigada. ligar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa, não tem sinal amarelo nem vermelho. A gente vai vamos escrever um artigo juntos, eu te convido, eu estou aqui com um bolinho, Opa! né? E esses artigos estão indo para o LinkedIn, né, que fazem referência às lives para conteúdo, né? Fica tudo registrado nos vídeos, nas redes, e eu pretendo até, não sei se eu vou conseguir esse feito, vai depender do lado de cima, né, que tem muitas coisas aí, publicar alguma coisa falando sobre esse momento, sobre essa quantidade de talentos diferentes, né, que tem falado aqui, e isso tudo tem a ver com a questão que nós estamos falando, inovação e estratégia. Se nós não entendermos, né, verdadeiramente esse novo mundo e agora pós-pandemia, fica muito difícil, né? Como você sabe, Petrópolis está com as barreiras sanitárias ainda. O meu cunhado trabalha numa dessas barreiras aí. Ele falou que só no sábado, lá em Itaipava, ele mandou 200 pessoas voltarem. Então, tipo assim, o turismo está sentindo, as empresas estão sentindo, a Rua Tereza já era com a concorrência ali, com aquele polo de modas na Washington Luiz, as pessoas não sobem para a Rua Tereza porque não podem entrar na cidade. Não entendem a questão do comércio online, não entendem de marketplace, não entendem de e-commerce, tem resistência. Então, é mais fácil, como diz Einstein, a gente quebrar um átomo, dividir o núcleo do átomo, do que mudar um comportamento. Como é que você, ao longo desse tempo todo, né, lidando com pessoas, né, o que eu estou falando aí, você deve lidar com várias pessoas, como é que você lida com tudo isso? Como é que é o seu trabalho nessa parte? E depois a última pergunta, né? Se o DIS está funcionando, caso eu queira no Rio de Janeiro fazer uma visita a vocês, como é que estão as coisas por aí? Tá. Então vamos lá. Vou começar pela segunda pergunta. O Isso, DIS está virtual. virtual. Na verdade, a gente se antecipou a esse momento, porque, como você sabe, a gente ficava no Serratec, aí Uhum. em Petrópolis, né? Aqui em Petrópolis. Isso, a gente começou o piloto do DIS em 2017, aí em Petrópolis. Fizemos parceria com as universidades locais. Foi um trabalho muito legal que a gente fez, inclusive a empresa júnior da fase, com o professor Humberto, ajudou bastante a Sim. gente. A gente tinha parceria, a professora Roberta da Cefet, o professor Aníbal da UF, o Fábio List, da UCP. Estou aproveitando e agradecendo a todo mundo que ajudou Oh. a gente no início do projeto. O E o Fábio, Johnny, o Fábio é baixinho, né? O Fábio é um baixinhozinho assim. O Fábio é altão. O bem Fábio é meu baixinho. grande amigo. Gente E boa. o Johnny, que foi assim super receptivo, apostou no Do projeto com Serratec. a Uhum. gente, abriu as portas do Serratec e a gente montou assim o nosso piloto aí na região, Legal. trabalhando
com os empresários locais, muito junto ao pessoal da Firjan, aí também. A gente levou o Startup Rio para Petrópolis, então a gente trabalhou com bastante empreendedor local para mentorar e preparar para entrar para o mercado, né? No mercado Startup Rio, digital. no Startup Rio, no passado, eu estava lá, inclusive a gente estava participando com um stand lá. De repente a gente se esbarrou e a gente não se conheceu lá. Não é o Rio Info, é o programa Startup Rio Ah, de... tá. No Startup o Rio, Rio Info nós fizemos. O Rio Info eu estava e no Startup Rio também. Na Boêmia. Brahma. Na Boêmia, Na Boêmia, isso. Uhum. Mas o Startup Rio é um programa de investimento em startups. A gente conseguiu fazer uma edição só para Serra. Sim. E a gente qualificou algumas empresas a entrarem. 60% das empresas a gente mentorou. Então, foi assim... a gente considerou o nosso modelo, o nosso projeto vencedor. E a gente levou para ampliação esse projeto. Então, assim, a gente fez o MVP na linguagem de mercado de startup. A gente fez o MVP, validou o projeto. E o que a gente fez? Bom, vamos ganhar escala. Ganhar escala, a gente pensou o seguinte: vamos atender o mercado do Rio? Como? Como é que a gente vai fazer isso? Qual a tendência? O que a gente aposta? Então, a gente entendeu o seguinte: vamos para o virtual. Vamos sair do físico e vamos para o virtual. A gente fez isso em agosto do ano passado. Está fazendo um ano agora. Então, há um ano atrás, a gente foi desenvolver o nosso Portal Diz. Então, por isso que o nosso endereço é Portal Diz. Portal Diz. Porque ali você consegue... fazer os cadastros, porque a nossa base ela faz um cruzamento de dados de business match para a gente poder trabalhar com mais inteligência em relação aos negócios. E a gente atende tanto empresas que precisam fazer gestão de inovação, e a gente tem um produto ótimo para isso, que é o C2I, que é um produto que eu diria o seguinte para você, Sérgio: qual é a nossa expertise e o nosso core business? Gestão estratégica de inovação. Ótimo. Tá? E aí, claro, para cada cliente, para cada parceiro, uma solução mais adequada. Então, se eu entro numa empresa, eu vou trabalhar com o C2I, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou ver o que ela precisa para trabalhar a gestão de inovação interna, ou se usar programas de inovação aberta. Se eu entro numa pequena empresa, eu vou mentorar esse empresário, ajudar ele também a criar o seu projeto de inovação. E principalmente, te respondendo a primeira pergunta, cultura de inovação. Se a gente não se apoiar e não desenvolver a cultura de inovação, o nosso trabalho também não ganha perenidade. Então, a gente não só faz o projeto ou o programa para startup, ou a gente mentora, ou a gente faz a gestão das startups para os investidores, que a gente também tem a parte de venture capital, ou a gente... Tudo isso, de alguma forma, envolve uma mudança de cultura. Você trabalhar a consolidação de uma cultura de inovação. E para isso, a gente agora até fez um braço, que é o Diz Academy, que são cursos só ligados à área de inovação. Por quê? Porque muitas vezes a gente chega na empresa e precisa fazer um trabalho de treinamento de cultura de inovação. Então, a gente tem um grupo também de professores que auxiliam a gente. Então, não é só a Flávia, tem um monte de professores, de professora Nayara, tem professor Yogi, tem professor Marcos Viana, tem professor Samuel, tem Ana Beatriz, tem um monte de gente catedrático no nosso grupo também. Pesquisadores. Então, a gente ajuda empresas a captar recurso de PDI. A gente tem pesquisadores que ajudam a formatar, a gente desenha o projeto, modela para pegar recurso de PDI, mas tudo em cima de um conceito único: gestão e cultura. Se a gente puder, eu acho que nós vamos ter que fazer mais lives aí. Ó. O Instagram já está dizendo que a gente tem 20 segundos.
conosco aqui, Flávia Bendelar. Eu vou depois entrar em contato com você. Muito Tá obrigado. Né? Uma Eu que verdadeira aula agradeço. aqui de inovação e estratégia. Um Foi grande um beijo para prazer. você e a gente vai Beijo, se muito encontrar mais. obrigada. Uma Falou, ótima tarde, uma obrigada. boa noite. Tchau, tchau. Tchau.